Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre teologias bíblicas do Novo Testamento. Qual é melhor? Como saber qual eu devo comprar? A ideia desse vídeo surgiu porque quando eu comecei a me interessar por teologia bíblica do Novo Testamento, eu ficava muito em dúvida sobre qual seria a melhor escolha para mim. Inclusive, já aconteceu de eu comprar uma teologia bíblica esperando uma coisa, mas quando eu comecei a ler, eu percebi que era algo completamente diferente do que eu esperava. E eu vou explicar por que isso às vezes acontece. Então, nesse vídeo, eu quero te ajudar a escolher a melhor teologia bíblica para você. Então, eu vou trazer vários exemplos aqui de teologias bíblicas para tentar exemplificar, para tentar esclarecer por que existem tipos diferentes de teologia bíblica. E no final, eu vou falar qual é a minha teologia bíblica do Novo Testamento preferida. Dito isso, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, acho que a gente pode começar esse vídeo falando sobre dois espectros que existem dentro das teologias bíblicas do Novo Testamento. Eu vi essa distinção na introdução da teologia bíblica do Novo Testamento do Greg Beale, que a gente vai citar mais pra frente, e eu achei muito interessante. Ele fala que, de um lado, a gente tem aquelas teologias bíblicas que enfatizam a diversidade do Novo Testamento. E do outro lado, a gente tem aquelas teologias bíblicas do Novo Testamento que enfatizam a unidade do Novo Testamento. Aquelas teologias do Novo Testamento que enfatizam muito a diversidade do Novo Testamento têm um caráter mais heterodoxo e até mesmo liberal. Por exemplo, se a gente analisar os escritos de F.C. Bauer, Bucer, Harnack e outros nomes do liberalismo alemão, a gente vai perceber que eles vão enfatizar tanto a diversidade do Novo Testamento a ponto de chegar à conclusão que, na verdade, a origem do cristianismo era tão diversificada que não há um núcleo comum entre as comunidades que foram fundadas pelos apóstolos. Na verdade, a única coisa que há entre elas é uma ruptura, é uma divisão. Nesse mesmo caminho, muitos desses teólogos eles vão apontar para uma diversidade do pensamento de Jesus em relação ao pensamento de Paulo. E a partir desse pano de fundo, surge a ideia de que Jesus e Paulo estavam em oposição. Por exemplo, o Bucer, em sua famosa obra chamada Kyrios Christos, ele vai afirmar que existia uma diferença nítida entre o cristianismo primitivo e Paulo, que a perspectiva de Paulo de um Jesus divino era uma perspectiva que carregava a visão de mundo daquelas religiões que eram encontradas no mundo grego, e também ele vai fazer uma associação com as religiões de mistérios. Agora, por outro lado, a gente tem aquelas teologias do Novo Testamento que enfatizam mais a unidade do Novo Testamento. E aí existem duas formas de se enfatizar a unidade do Novo Testamento. A primeira forma é tentando encontrar um tema predominante que passa por todos os livros do Novo Testamento. E a segunda forma é buscar definir um enredo, um drama que se desenvolve no Novo Testamento. E por fim, a gente tem aquelas teologias bíblicas do Novo Testamento que estão no meio desses dois espectros. Elas entendem que existe uma diversidade no Novo Testamento, mas elas também buscam enfatizar a unidade do Novo Testamento. E então, com base nisso que a gente pontuou até agora, as teologias do Novo Testamento que eu vou apresentar, elas se enquadram mais em uma perspectiva conservadora e evangelical, ou seja, elas dão mais ênfase na unidade presente no Novo Testamento, ou elas buscam um equilíbrio entre a unidade e a diversidade do material do Novo Testamento. E aí, partindo dessa perspectiva mais evangelical, mais conservadora, a gente pode dividir essas teologias bíblicas do Novo Testamento em dois grupos. O primeiro grupo a gente pode chamar de um grupo das abordagens clássicas. Essas abordagens clássicas, elas possuem variações e a gente vai pontuar essas variações. E um segundo grupo, a gente poderia chamar de o grupo das abordagens narrativas e metanarrativas. Então a gente vai ver tudo isso agora nesse vídeo e eu vou dar exemplos de teologias bíblicas do Novo Testamento que se encaixam mais no primeiro grupo e teologias bíblicas do Novo Testamento que se encaixam mais no segundo grupo. Um exemplo de teologia do Novo Testamento que segue a abordagem clássica é essa daqui do Howard Marshall, Teologia do Novo Testamento.
E quais são os pontos positivos dessa teologia do Novo Testamento? A abordagem clássica, ela tem força porque ela leva em consideração a contribuição de cada livro individualmente, mas ao mesmo tempo ela busca discernir e identificar os temas maiores que atravessam o cânon do Novo Testamento. Então, por exemplo, nesse livro, o Howard Marshall ele vai analisar todos os livros do Novo Testamento e a partir dessas análises individuais que ele vai fazer, ele vai trazer uma síntese mostrando que há uma unidade entre os documentos do Novo Testamento. Inclusive, dando um spoiler da conclusão desse livro, mas que não vai afetar numa futura leitura, ele vai falar que a partir do reconhecimento da diversidade do Novo Testamento, nós somos capazes de reconhecer a existência de uma unidade fundamental entre esses documentos. Por isso que o subtítulo da obra é Diversos Testemunhos, um só Evangelho. Ele vai pegar as características específicas de cada escrito neotestamentário e vai mostrar como, traçando essa diversidade, a gente consegue enxergar uma unidade, um padrão que se desenvolve entre todos os escritores do Novo Testamento. Então, lá na conclusão, após analisar livro por livro do Novo Testamento, mostrar as contribuições particulares de cada autor do Novo Testamento, ele vai fazer uma síntese de tudo que foi analisado e nessa síntese ele vai definir um tema principal, um tema central e subtemas que decorrem desse tema principal. Uma outra teologia do Novo Testamento que tem uma proposta muito parecida com essa do Howard Marshall é a teologia bíblica do Novo Testamento do Frank Tillman, essa que está aparecendo aqui. Um outro exemplo de teologia do Novo Testamento, que faz parte da abordagem clássica, é a do LED. Eu não tenho ela física, mas eu já li ela pelo aplicativo da The Pilgrim, inclusive fica aqui uma indicação. Tem pelo menos 2 boas teologias bíblicas do Novo Testamento no aplicativo da The Pilgrim. Essa do LED e a do Gerhard Vos, que é uma teologia boa também, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas voltando aqui, embora essa teologia bíblica do LED ela esteja dentro da abordagem clássica, ela é um pouco diferente da do Howard Marshall. Lembra que lá no começo eu falei que dentro das abordagens clássicas existem algumas pequenas diferenciações? Então é bom a gente pontuar algumas diferenciações entre a abordagem do Howard Marshall e a abordagem do George Led. Por exemplo, logo no início da teologia bíblica do LED, ele vai separar uma seção para falar sobre a história da teologia do Novo Testamento. Essa parte é ausente na teologia bíblica do Marshall. Então, para quem tiver interesse em compreender como a disciplina da teologia bíblica, principalmente do Novo Testamento, se desenvolveu na história recente, a teologia do LED, ela traz uma boa introdução. Então, nessa parte mais introdutória, ele vai falar sobre tradições hermenêuticas que originaram escolas interpretativas. Então, ele vai falar sobre a escola de Bultmann, ele vai falar sobre a escola da escatologia consistente que se originou no pensamento de Albert Schweitzer. Ele vai falar sobre a escola da história da salvação, que inclusive é a escola que ele faz parte, é a escola também que o Oscar Cullmann faz parte. Ainda na introdução, ele vai trazer um pouco da discussão sobre o Jesus histórico, sobre a relação da história com a teologia. Então, para quem tem interesse nesses aspectos mais metodológicos, epistemológicos, da disciplina da teologia bíblica, do desenvolvimento dessa disciplina e das escolas de teologia bíblica aí do século XX, principalmente do século XX e do século XIX, o LED ele vai trazer um bom panorama. Agora, no que diz respeito à análise da teologia dos autores do Novo Testamento, ele adota um esboço um pouco diferente em comparação com a teologia do Howard Marshall. O LED ele não vai analisar livro por livro, ele já seleciona alguns temas que ele enxerga uma relevância e analisa esses temas em um grupo de documentos do Novo Testamento. Então, para exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer, quando ele analisa os evangelhos sinóticos, ele escolhe temas como, por exemplo, João Batista, o reino de Deus, a ética do reino, o reino e a igreja, e vai mostrando como todos os evangelhos sinóticos, eles dão uma importância a esses mesmos temas.
Essa é a lógica que está por trás da teologia bíblica do Novo Testamento, do LED, e vai funcionar assim para o restante do material do Novo Testamento. A divisão que ele faz lembra um pouco as divisões da teologia sistemática. Ele só não vai seguir essa divisão em relação a Hebreus, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse. Aí ele vai analisar cada um individualmente. E aqui, uma outra teologia do Novo Testamento que tem uma proposta muito parecida com a do LED é essa do Leon Morris. Bom, até agora a gente falou dos pontos positivos dessa abordagem mais clássica. E quais são os pontos negativos em relação a essas teologias bíblicas mais clássicas? A gente pode dizer que essa abordagem, às vezes, ela pode se tornar mais sistemática do que bíblica. Essa é uma crítica que o Greg Beale ele vai fazer na sua teologia bíblica e eu acho que ele está correto. Um outro ponto negativo que a gente pode colocar é que quando você compara os temas centrais de 2 ou 3 teólogos dessa abordagem clássica, você vai perceber que há alguns pontos de discordância entre eles. Ou seja, os principais temas do Novo Testamento que são escolhidos pelos teólogos podem variar de acordo com os seus pressupostos teológicos e a sua confessionalidade. Isso, por si só, é inevitável. Não existe neutralidade na pesquisa teológica, mas sempre existe o perigo de impormos ao texto os nossos próprios pressupostos. No entanto, a gente sabe que o caminho correto é que nós sejamos lidos e reconfigurados e refigurados pelo texto. Portanto, dentro dessa abordagem clássica, há um perigo de ter uma sobreposição muito exagerada entre teologia bíblica e teologia sistemática. Bom, agora vamos falar sobre as abordagens narrativas e metanarrativas. O melhor exemplo que a gente tem, pelo menos em língua portuguesa, dessa abordagem é essa teologia bíblica do Novo Testamento, do Greg Beale, que a gente já comentou algumas vezes aqui no vídeo. Bom, essa é uma abordagem relativamente recente no campo dos estudos bíblicos e vários autores têm desenvolvido essa abordagem metanarrativa, mas o trabalho do Greg Beale aqui nesse livro é impressionante. O objetivo dele é definir uma trama, um enredo que se desdobra do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, nesse processo, ele analisa uma série de palavras-chave, de passagens cruciais, de citações, alusões e temas importantes do Antigo Testamento para que ele consiga definir e desenvolver as principais categorias desse enredo que se estabelece no Antigo Testamento. Então, embora esse livro seja uma teologia bíblica do Novo Testamento, ele gasta um bom tempo no Antigo Testamento, porque é impossível traçar um enredo do Novo Testamento a parte do Antigo Testamento. Por isso, o próprio Greg Beale ele vai chamar a sua abordagem de uma abordagem canônica, de uma abordagem orgânica e de uma abordagem intertextual. É uma abordagem que necessita do cânon bíblico para poder existir. Uma outra abordagem parecida com essa do Beale é a do Gerhard Voss. Só falando um pouco a respeito da proposta do Beale, logo no início do livro, ele vai mostrar que o enredo que se desenvolve ao longo do Antigo Testamento foi estabelecido logo nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Ou seja, o Beale ele vai argumentar que em Gênesis a gente já tem as principais linhas dramáticas para o restante do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E uma dessas linhas dramáticas está o que ele chama de movimento em direção a um alvo escatológico. E esse alvo escatológico, ele encontra seu clímax na pessoa de Cristo. Então, a partir de muita análise exegética, narrativa, teológica, ele vai sintetizar o enredo do Antigo Testamento e depois ele vai mostrar como o Novo Testamento transforma e amplia o enredo que já foi esboçado no Antigo Testamento. Bom, então quais são os pontos positivos dessa abordagem metanarrativa? Um dos pontos positivos é a relação canônica entre os testamentos. Um outro ponto positivo é que nessa abordagem metanarrativa, o risco do teólogo adotar um procedimento impositivo dos seus pressupostos é menor quando comparado às abordagens mais clássicas. Por exemplo, o Beale ele é um reformado,
um calvinista, no entanto, as suas conclusões, as conclusões que ele chega a respeito do enredo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eu penso que qualquer arminiano, pentecostal, luterano concordariam com as suas conclusões. Uma outra coisa que eu acho muito interessante dentro da proposta do Bill é que ele trabalha muito dentro das categorias de intertextualidade. Só para quem não conhece essa terminologia, intertextualidade é o estudo de como um texto mais antigo influencia um texto mais recente. Então, em vários textos do Novo Testamento, ele vai trazer quadros comparativos mostrando como esses textos do Novo Testamento citam diretamente ou por meio de alusões partes do Antigo Testamento. Então, de certa forma, ele nos ajuda a identificar essas referências do Antigo Testamento no Novo Testamento, o que enriquece a nossa teologia bíblica do Novo Testamento. E quais são os pontos fracos dessa abordagem metanarrativa? Eu acho que um ponto negativo é que nesse processo de formulação de um enredo, acaba que alguns materiais, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eles são marginalizados. Por exemplo, quando ele vai traçar o enredo do Antigo Testamento, os escritos sapienciais e boa parte dos livros históricos, eles são bem pouco enfatizados e às vezes esse material nem aparece nessa produção desse enredo do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, na minha percepção, ele dá pouca atenção aos evangelhos e às epístolas gerais. Então, a partir disso tudo que a gente comentou, qual é a minha teologia bíblica do Novo Testamento preferida? É essa daqui mesmo, a do Greg Bill, mas eu tenho que fazer uma ressalva, que de acordo com o que a gente viu nesse vídeo, acaba que a abordagem clássica e a abordagem metanarrativa, elas se complementam, porque os pontos fracos de uma abordagem geralmente são os pontos fortes de outra abordagem. Isso mostra pra gente que não é uma tarefa fácil e simples escrever uma teologia bíblica do Novo Testamento. É um trabalho às vezes meio ingrato, parece que sempre fica faltando alguma coisa. Mas para não ficar em cima do muro, a minha preferida é essa do Bill. Eu gosto muito dessa perspectiva canônica que ele traz. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês aí. Eu espero que vocês tenham compreendido essas diferenciações entre as teologias bíblicas e agora você já tem mais ou menos em mente quais são os tipos de teologia bíblica do Novo Testamento para quando você for comprar uma, você já ter esses pontos mais esclarecidos e você fazer uma compra certa para você não errar. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, considere se inscrever no canal e deixa nos comentários sugestões para próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e até a próxima!